Olá, meus caros amigos nobres inscritos e membros do canal Spurk Rasca Sombrades. Que o Spurk aqui novamente para mais uma segunda-feira. Segunda-feira trazendo para vocês conhecimento, aprendizado, entretenimento, diversão, por que não? Spurk responde a todos vocês. Sim, estou com meu tablete na mão. Tablete na mão é resposta às perguntas dos vídeos, galera, tá? O que a gente fala é somente dúvidas referentes aos vídeos do canal e não às questões pessoais. Tio Spurk, tem alguma coisa embaixo da minha cama? O que é? Eu não sei, eu não sou vidente. Ah, Tio Spurk, aconteceu um negócio aqui comigo agora em casa, me diz o que foi. Eu não sei, eu não sou vidente. É sério, essa leva que eu levantei aqui de perguntas, infelizmente, muitos e-mails, mandando foto, vídeo, tratando questões pessoais e, novamente, nós não atendemos questões pessoais. Não é assim que funciona, meu canal não é de consulta espiritual. Parece que o brasileiro ele tem dificuldades de entender o que nós fazemos. Acho que parte disso também é culpa da cultura brasileira, né? Que tudo se remete a consultas espirituais, pai de santismo, coisa desse tipo, tá? É muito complicado. Quando a gente traz aqui conceitos mais orientais de como as pessoas trabalham no Oriente, como realmente tudo é feito de uma maneira profissional, as pessoas continuam não buscando entender. Mas é isso, tá? Existem mais de 1.200 vídeos no canal onde a gente sempre explica tudo como deve ser feito. Procedimento, o e-mail correto para se encaminhar, solicitações de tratamento, de limpeza de casas e tudo mais. Mas parece que as pessoas não querem fazer o correto. E é sério isso. Então ficam perdidos tratamentos, ajuda e tudo mais, fica tudo perdido nos e-mails. Mas vamos lá, separei aquelas perguntas, vamos ver se eu consigo responder todas essas solicitações de dúvidas perante ao conteúdo que nós coloquemos. Vamos lá. Renata Mendes. Boa noite, madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite, tio Spurk. Meu nome é Renata, tenho 19 anos e sou da Paraíba e acompanho o seu canal desde 2016. Mas o meu canal foi feito em 2016, foi em abril de 2016, se eu não me engano. Minha dúvida é sobre a famosa Lilith. Dizem que ela foi a primeira mulher de Adão, mas foi contra a sua superioridade de homem e foi expulso do jardim e toda aquela história que todos já conhecem. Em um vídeo seu você fala que ela existe sim e é bem brava, não recordo qual o vídeo, sorry. Mas em outro fala que Adão é uma alegoria bíblica feita pela igreja, sempre acreditei nisso. Isso abriu minha curiosidade sobre a história, então fui pesquisar melhor. Fui ver vídeos, alguns falam que ela é um demônio, mãe de súcubos e íncubos, que idiotice. Outros dizem que ela é uma deusa. Renata, tudo isso é uma grande idiotice e eu vou explicar o porquê disso. Mas, de novo, as pessoas são... inventam coisas. As pessoas, quando não querem achar respostas, elas inventam. Por quê? Porque até você pegar livro de teólogos, fazer a exegese de livros sagrados, buscar respostas e tudo mais, custa, consome tempo e é mais fácil inventar uma história. Mas vamos lá. Mas na sua opinião, e de acordo com sua experiência, quem é Lilith? Um obsessor, um bestial, uma criatura qualquer do mundo espiritual ou uma mulher que morreu e só está esperando ser levada até Deus? Desculpe se já respondeu essa pergunta, não sei porquê da história dela me atrair tanto. Porque as pessoas se atraem pelo... sei lá, pelo ilusório, pela ilusão. Não é enganação, mas é mais fácil a gente acreditar no que contam para nós do que a gente pesquisar a verdade. Mas eu vou te explicar o que foi Lilith. Logo, pretendo passar por seus tratamentos e ser mais entregue à espiritualidade, já que apesar de tantos problemas do cotidiano, nunca senti tanta paz. Sinto que esse é meu caminho. A gente nunca sabe qual é o nosso caminho, Renata. Nunca. O caminho, ele vai surgindo mediante uma avaliação das nossas habilidades e capacidades na vida. Obrigada por tudo e um grande cheiro bem paraibano de Dani Palilo. Vamos lá, Renata. Eu vou te explicar duas coisas. Nós abrimos uma playlist chamada Podcast. O podcast, a gente tem vários vídeos interessantes, tem gente que explora o podcast de uma maneira assim que me impressiona e eu fico muito encantado com isso, porque dá trabalho fazer, o podcast não é tão simples. A edição do podcast é mais chata de todas, tá?
mas eu coloquei lá vários livros interessantes que eu considero que seja factível de estudos e aprendizados. Um deles é O Diabo Revelado, que eu recomendo que escutem esse podcast, que é feito por teólogos, pesquisadores, historiadores, pessoas que trouxeram realmente conhecimento. E outro podcast que é A Origem de Deus, onde fala sobre Lilith, sobre Adão e Eva. Mas vamos lá. O que eu vou relatar para vocês é o seguinte: mediante as pesquisas realizadas por vários historiadores, pesquisadores, cientistas, pessoas que foram até a origem do que seria a origem do ser humano, lá nos babilônios, dos assírios, persas, o pessoal do Oriente. Os caras botaram realmente o pé na terra e foram fazer pesquisas. Então, escavações, todo o trabalho de arqueologia, todo o trabalho junto a museus, o Museu de Israel, os outros museus que têm essa noção de buscar a veracidade dos fatos e não a especulação da mente, da ignorância humana. O que nós temos? Fatos versus a crença. Isso sempre vai existir, né? Ou você acredita e cria uma história para tampar aquele buraco, aquela lacuna que, mediante a falta de pesquisa, você inventa e aí você, né, tampa aquela história de uma vez por todas, ou você vai lá e gasta tempo, dinheiro e aprende o que realmente aconteceu nos fatos. Muito bem. Mediante as pesquisas desses historiadores e já publicado na playlist do podcast Origem de Deus, acredita-se que sim, existiu Adão e Eva, mas não nesta ideia bíblica mediante a historinha contada pela Bíblia, tá? De novo, a Bíblia é um compêndio de vários livros que foram sendo criados e costurados desde o império de um dos faraós. Se não me engano, foi a 28ª dinastia, foi o faraó Ptolomeu II, que começou a criar a Bíblia. Então, os compêndios da passagem do Velho Testamento, depois foi realmente colocado o Novo Testamento. Então, você tem a passagem do povo hebreu, mais a ideia de Jesus contado pelas pessoas que viram ou escutaram as histórias de Jesus, tá? Então, os apóstolos eram pessoas que muito mais escutavam ali as histórias de Jesus. Então você vê João, Mateus, Marcos, Lucas, eram pessoas que às vezes não tiveram contato com Jesus, mas sim escutaram as histórias. E aí eles documentaram aquelas histórias por meio dos escribas da época. Mas vamos lá. De acordo com esse livro que eu estou trazendo para vocês, chamado Origem de Deus, acredita-se que sim, existia um cara chamado Adão e uma mulher chamada Eva, mas os nomes eram diferentes. Eu acho que era Adamus, o nome de Adão verdadeiro, e de Eva, eu não vou lembrar, mas vai estar no podcast para vocês escutarem. Eva, pelo que eu sei, era uma mulher muito nobre, e Adão era o homem do povo. A nobreza de Eva era bem superior ao trabalho que Adão prestava. Adão, ou Adamus, era colocado como se fosse realmente o primogênito, ou aquele que era como se fosse o trabalhador da terra. Eva era uma mulher muito evoluída, ela era filha de reis e rainhas extremamente nobres, mas para que esses reis pudessem, vamos dizer assim, continuar a sua existência, havia necessidade de manter sempre o crescimento populacional, a região expandindo, a população sempre atendida. Então, os nobres eles se relacionavam entre si e dessa vez um grupo de pessoas da nobreza viu a possibilidade de que parte do povo pudesse se combinar com a realeza. E tudo isso está descrito mediante as pesquisas. E aí surge a ideia da Lilith, que realmente era uma mulher nobre, que foi a primeira mulher de Adão. Mas por que surge Lilith? Porque uma parte da realeza não queria que Eva, uma mulher nobre, pudesse se relacionar com uma pessoa que não fosse predestinada a ela. Mas eu não lembro o que aconteceu na história, mas ela não é um demônio, não é uma criatura, não é nada disso. Ela é simplesmente uma mulher e se relaciona realmente com Adão.
Depois disso, há a separação da nobreza, mas Eva se relaciona realmente com Adão e eles fogem da terra prometida por causa de uma briga entre a nobreza e que parte queria que realmente Adão fosse a pessoa escolhida e outros queriam que não, que Eva ainda se procriasse com parte da realeza para manter sempre o puro sangue daquela tradição. E aí há uma cisão, e aí eles saem do paraíso. Não é que saem do paraíso, eles saem daquela terra onde eles cresceram. Eles saem, lembrando, Adão ou Adamos seria simplesmente uma denominação para uma pessoa que trabalhava ali junto ao arado, à terra, plantio. Era simplesmente um homem do povo que relaciona-se com uma mulher da nobreza. Ponto, acabou. Por que eles saem do paraíso? Porque eles saem realmente daquela região por causa de brigas, por causa de disputas, por causa de intrigas, por causa de milhões de coisas. E tudo isso é documentado, tudo isso é trazido por pesquisadores que realmente foram atrás dessas informações. A Bíblia, ela foi escrita, de novo, com uma intenção. Essa intenção é criar uma história inicial, bela, bonita, linda e maravilhosa, para originar-se tudo. Então, surge a ideia de Adão e Eva como um marco para a Bíblia. Já dentro dos estudos, a população é bem mais antiga do que realmente a ideia de Adão e Eva. Ou seja, nós tínhamos o homem da pré-história, o homem mais antigo que Adão. Mas a Bíblia toma como marco inicial Adão e Eva, tá? Então eu recomendo que vocês explorem o podcast A Origem de Deus, onde tudo isso é tratado de uma maneira detalhada para vocês. Mas já explicando, Lilith, como a primeira mulher de Adão, não era um demônio, não era súcubus, íncubus, sei lá, súcubus de uva, súcubus de manga, me vê um suco de pera aí, não existe isso. Mas as pessoas querem que exista. Da mesma maneira que Baal não é demônio, da mesma maneira que Beelzebu não é demônio, tá? Então assim, criam-se esses nomes, por quê? Porque a igreja assim o quis, tá? Como é que eu nego que Lilith foi a primeira mulher de Adão? Dizendo que ela foi um anjo caído que se rebelou e tudo mais, tá? A ideia de anjos, a ideia dos gigantes, dos Nephilims, tudo isso é tratado dentro desse podcast A Origem de Deus. Eu recomendo que vocês escutem, que vocês vão entender o que é cada um desses arquétipos reais, dessa interpretação dessas figuras que com o tempo foram se vamos dizer assim, sendo deturpados pela própria igreja, pelo próprio a ideia de manipular os textos sagrados, induzindo as pessoas a aquilo que, eles eram figuras realmente angelicais. Não, não. Existe um porquê deles agirem daquela maneira, de serem daquela maneira. E tudo isso é tratado nesse podcast. Com o pé no chão, com a razão, longe das emoções, tomando como base pesquisas científicas, realmente pessoas que foram lá, viram os tratados, viram os documentos, viram as tábuas onde tudo foi escrito, a história foi escrita dos sumérios, passada, explicando quem foi cada um dessas representações para desmistificar ainda mais a ideia de que era um demônio, um diabo, íncubos, súcubos e tudo mais. Pessoas que infelizmente propagam a ideia de que Lilith era um demônio, um diabo e tudo mais, são pessoas que não tiveram a pachorra de correr atrás de respostas. Por que que eu considerei realmente a energia de Lilith ainda vívida? Ou seja, por que que a imagem dela é tão forte? É muito simples. Vamos dizer assim, desde o princípio, onde Lilith foi colocada como uma figura antagônica a Adão e contrária, obviamente, a Eva, as pessoas começaram a acreditar que ela fosse um anjo caído, uma pessoa realmente ruim, uma pessoa que estaria predestinada a machucar, prejudicar ou escravizar Adão. Adão já era um escravo, Adamos já era um escravo naquela época. Tá? Ou seja, ele era um serviçal. Ele não era uma figura ali da realeza. Eva era filha, e eu vou falar para vocês no podcast, vocês vão entender de quem que era a filha a Eva, tá? Ela tinha realmente um sangue nobre, mas Adão era um serviçal. E Lilith, sendo parte de uma realeza, ela se negava a ter relações com um servo.
Ela queria alguém da nobreza para continuar propagando a nobreza. Entenderam o contexto social, econômico e político de uma época? Porque tudo se limita assim. Mas as pessoas querem acreditar que ela era um demônio. Por quê? Porque a mente do ser humano sempre quer acreditar no fantasioso e nunca realmente buscar alicerces no que é real, com fundamento explicado. Toda a Bíblia e todas essas histórias, elas são contadas sobre uma ótica muito fantasiosa. E quando a gente vai ver, existe sim princípios seríssimos colocados, sociais, políticos, econômicos, da Bíblia de cabo a rabo. Só que quem sabe disso são teólogos que se formaram numa faculdade de teologia. E não teólogos que saem por aí pregando a palavra bíblica, batendo na Bíblia e gritando entre os quatro ventos. Ok? Muito bem. Então, assim, as pessoas querem acreditar que ela era um demônio. Por que surge a energia de Lilith? Por que a Lilith teria uma forma ou uma força no mundo espiritual? Porque ela torna-se uma egrégora. O que é uma egrégora? Egrégora é um conjunto, um aglomerado de energias, tomando como base um princípio. Muito bem, domingo de manhã, todo mundo na igreja. Vamos dizer que a igreja tenha 100 pessoas sentadas lá vendo uma missa. É uma egrégora, porque todas estão conectadas junto a um propósito. Que propósito? Estou vendo uma missa, estou participando de uma missa, estou cultuando, realizando o meu culto sagrado. É uma egrégora composta por uma única intenção. Dentro do mundo espiritual, existem um conjunto de formas de pensamento. Uma pessoa que fuma, ela cria uma forma de pensamento. Quando ela vai para um fumódromo, ela está envolta a diversas formas de pensamento de diversas pessoas que estão fumando ao mesmo tempo. Lilith, ou qualquer tipo de criatura, assim como Baal, Valak, todas essas energias, não é um nome em si, mas é a forma de pensamento que a compõe. Então as pessoas acreditam que Baal é um demônio. Ela vai e cria uma forma de pensamento baseada naquilo. Outra pessoa lê um livro dizendo que Baal é um demônio, ela cria outra forma. E vai sendo jogada centenas e centenas e centenas de formas de pensamento que compõem a energia de uma Valak que nunca existiu, ou de um Baal que nunca existiu. Por quê? Porque são várias energias que compõem aquele princípio. Ela não é real. Não existe o obsessor, não existe o princípio, não existe o demônio. O que existe é eu quero acreditar que aquilo realmente existe. E aí é composto por formas de pensamento e por obsessores que criam aquela energia baseada no medo, na necessidade, no desejo da existência daquele ser. Ponto, acabou. É isso. Lilith, na verdade, são várias energias de várias, seja formas de pensamento que querem que Lilith seja um demônio, ou mesmo de obsessores que compõem a energia de Lilith. Por que ela existe? Porque ela é um composto de formas de pensamento e obsessores que originam aquela ideia. Quando você chama Lilith, quem responde são essas energias. Lilith por si só não existe, ok? Tomando como base pesquisas de teólogos, pesquisas de historiadores, de pessoas que fizeram todo o trabalho de campo, principalmente teólogos, que foram até lá, viram que realmente existe uma história, essa história criada de Adão, Eva, os pais de Eva, quem foi Lilith, criado dentro de um contexto político, econômico e social de uma época. Ponto, acabou. E tudo isso é tratado neste livro que nós estamos discorrendo todo domingo, chamado A Origem de Deus. Por isso que é importante vocês acompanharem o canal, por isso que é importante vocês assistirem esses vídeos, porque vão trazer elucidações. Caso vocês aceitem e entendam, vocês podem ir muito bem atrás dessas informações e comprovar aquilo que está sendo passado. É simplesmente, se vocês querem entender teologia, façam faculdade de teologia. Estudem a teologia. Busquem respostas diretamente daqueles que fizeram a pesquisa, que estudaram, que foram atrás. Tá? Não baseado em pessoas que dizem que... Aí cria-se o achômetro. De achômetro, o mundo está repleto. Eu acho que de verdades, o mundo está bem vazio.
sabe? De novo, as pessoas precisam acreditar em algo, e não necessariamente esse algo seja real. É a fé vazia do ser humano. Eu prefiro conhecer e pré-estabelecer se aquilo realmente pode ser trabalhado dessa maneira ou não. Na hora que você conhece, infelizmente, as crenças populares elas caem por baixo, ok? Então, eu sinto muito. Mas é isso. Bom, eu vou continuar aqui, vai. Marília Ferreira. Boa tarde, Spook. Bom, posso estar enganada, mas lembro que algumas vezes você mencionou que tem alergia à carne e por conta disso você teve algumas intoxicações alimentares. Por você ser uma pessoa evoluída espiritualmente, essa energia seria um reflexo dessa evolução, já que muito foi falado sobre os males do consumo da carne no contexto espiritual. Outra pergunta, um dia você se tornará como aqueles anjos que aparecem no final das limpezas de casa? Obrigada pelos ensinamentos e lembranças a Daniel de Universitérios. Marília, eu desenvolvi uma resistência à carne. O que acontece, tá? Isso é basicamente do meu corpo. Aos 20 anos de idade, eu tive uma intoxicação comendo um hambúrguer de carne bovina. Fiquei assustado porque foi extremamente forte. Depois de um tempo, eu obviamente parei de comer. Depois de um tempo, começou a surgir com o frango. Eu tentei várias vezes comer de uma maneira cega mesmo, assim, tipo, vou comer um hambúrguer. Não sabia qual que era, mas só para ver se o organismo cria, sei lá, um efeito placebo, mas não adiantava. Fui ao médico, o médico falou, Rodrigo, você tem uma enfermidade que na época era 1% da população mundial tinha, que era uma alergia à carne, ou seja, meu corpo parou de produzir uma enzima que digere essa carne. Ok. Eu pensei comigo, bom, eu vou respeitar o meu corpo. Comer carne não faz diferença para mim. Eu busco suplementação alimentar desde que eu tinha 16, 17 anos de idade. Sempre tomei whey protein, sempre gostei de albumina, sempre fui atrás de suplementos ou complementos alimentares. Então, para mim, não faz diferença nenhuma comer carne. Se o meu organismo não quer, eu vou respeitar o meu organismo. Ah, mas tio Spook, por que você não se trata? Porque eu não quero. Porque o meu organismo não quer. Eu vou respeitar o meu organismo. Porque teve gente que perguntou isso, eu acho o cúmulo. As pessoas gostam de apontar dedos e querer dar palpite sobre a vida alheia. Ah, tio Spook, por que você não faz tratamento? Porque eu não quero comer carne. Eu não quero. Primeiro, porque meu corpo não sente falta. Segundo, porque eu tenho uma lei da misericórdia com os animais. Eu acho injusto matar animais que têm vida, têm a sua alma, para o livre desejo do ser humano de comer carne, se alimentar da carne de outro, simplesmente pelo seu instinto animal de eu gosto de comer carne. Eu vou evitar isso, pelo meu amor aos animais, pela minha compaixão aos animais. Ponto, acabou, tá? Eu acho errado o ato de comer carne, mas eu respeito aqueles que comem. Quer comer, coma. Eu, Rodrigo, não quero. Então, eu respeito o meu organismo não quer comer. Ótimo. É um reflexo de evolução da espiritualidade? Não sei. Até porque eu conheço muitas pessoas que são religiosas e comem carne. Eu conheço muitos monges que são extremamente religiosos e comem carne. Então, assim, não sei dizer se é uma evolução espiritual ou não, mas o meu corpo parou de querer comer carne, eu vou respeitá-lo. Tudo tem o seu tempo. Não sei se quando eu envelhecer, o meu corpo vai voltar a ter desejo de comer carne ou não, mas a priori são 25 anos sem comer carne. Caracoles, é tempo, 25 anos sem comer carne, tá? Um dia você se tornará como aqueles anjos que aparecem no final das limpezas de casa. Anjos entre aspas, tá? Porque eu o chamo de anjos, porque fica mais fácil para as pessoas entenderem. Aqui, deixando bem claro às pessoas, nós usamos linguagens muito mais populares. Então, eu falo de Deus nos vídeos, para que as pessoas entendam e tenham mais facilidade para buscar o seu aprendizado, o seu conhecimento sobre aquilo que eu estou fornecendo de informação, tá? O budismo tibetano, ele não cria a ideia de Deus, e a gente já falou isso nas lives e nos respondendo aos inscritos. Sobre anjos, de novo, para explicar quem são essas criaturas, eu prefiro trabalhar com o que as pessoas acreditam.
Então fica mais fácil o entendimento sobre a natureza de tais seres quando a gente estipula a palavra anjos. Automaticamente a pessoa visualiza o que são e fica mais fácil o seu entendimento. Quando eu morrer, o que eu vou me tornar? Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer quando eu morrer, tá? Eu honestamente eu não sei. Mas possivelmente especulando, eu acho que esta aqui é a minha última vida aqui no planeta Terra. Espero realmente ir para outros planetas, curtir a vida doidado, né? Eu, Ferris Bueller e todo mundo ali cantando Shakin' a Baby Now num outro planeta me divertindo. Não sei o que vai acontecer, tá? Especular o que vai acontecer depois da vida é muito arriscado. Então, eu prefiro viver o aqui e agora, sabe? Aprender o máximo, evoluir como ser humano, desenvolver habilidades e capacidades cada vez mais. Tenho me dedicado à música nesses dias, tenho estudado de novo, tenho me dedicado a esses estudos que ajudam bastante para a gente poder ter uma mente mais calma e desenvolver cada vez mais o ser humano. Gabi a joia. Ai, que linda, não é mesmo? Chique no último. Boa tarde, Tia Spook. Já mandei 3 e-mails, ainda não vi as respostas no vídeo. Acredito que estou na fila. São 12 mil e-mails para serem vistos, lidos, pegos, colocados no meu iPad e respondidos. Então, assim, sério, são 12 mil e-mails. Para você ter uma ideia, eu estou saindo de 2018, indo para 2019, ainda na lista de e-mails, tá? Bom, no vídeo respondendo aos inscritos, número 13, no minuto 41, no versículo 5, no capítulo 3, uma inscrita lhe pergunta o que acontece com o obsessor quando alguém toma um passe magnético ou Reiki. Reiki você escreveu com CK no final. Você diz claramente que o obsessor espera e sorta a pessoa, depois volta nela. Eu disse isso mesmo? Mas você também conta uma história em outro vídeo, que não me lembro qual, em que o obsessor te implora para você tirá-lo de uma mulher, pois ele é um homem e não gosta de ter relações sexuais com o namorado dela. Eu não sou espírita, querida. A técnica que eu uso é baseada em princípios do budismo tibetano. Essa questão me deixou muito confusa. Por favor, aguardo a sua explicação. Então, a minha explicação já foi dada em muitos vídeos, Gabi. Vamos lá. Vocês acham que tudo que lida com o espírito é o espiritismo. Sendo que o espiritismo é uma doutrina na qual ela computa, pega, gera tudo de outras crenças, joga num balaio, sacode, joga em cima da mesa e fala o que sobrou. Porque ela traz conceitos do hinduísmo, traz conceitos do budismo, traz conceitos de povos celtas, ela faz uma compilação de diversas coisas. E cria-se o espiritismo da França. Quando o espiritismo da França sai da França, entra no Brasil, gera outra compilação de outras informações, misturando ali o cristianismo, onde já se viu Cristo no meio do espiritismo, não é mesmo? Coisas que não tem nada a ver. Povo hebreu é uma coisa, porque Jesus Cristo era judeu, aí vem o catolicismo, a igreja católica utilizando-se ali de uma mescla também, pegando Jesus vem para cá, vamos conversar, cria-se uma Bíblia, a Bíblia é composta pelo judaísmo, pelo catolicismo, aí de repente surge o espiritismo, pum. Tá? Então assim, o que eu faço não tem nada a ver com o espiritismo. O que eu faço tem a ver com o budismo tibetano, com o hinduísmo, com escolas esotéricas. E isso a gente já trabalhou aqui, tá? O passe magnético utilizado pelo espiritismo da França e aí trazido para cá, ainda está engatinhando. Eu frequentei Centro Espírita por mais de 10 anos, tá? Eu vi a doutrina, eu vi as aulinhas que eles davam, existem centros espíritas que dão aula ali sobre anatomia espiritual, esotérica, que não compete a eles, porque não tem nada a ver com a doutrina do povo espírita realmente, ali do espiritismo francês, e sim, isso tem a ver com os povos do hinduísmo, tem a ver com outras religiões, então há uma agregação de valores e de cultura, dá-me isso aqui, porque eu estou vendo que eu preciso mais disso do que só de fatores ligados ao espiritismo. E aí ele cria uma ideia de passe magnético, onde ele vai trabalhar superficialmente o corpo de energia de um indivíduo, retirando miasmas, retirando, vamos dizer assim, formas de pensamento, larvas astrais, coisas bem pequenininhas que estão ali
em volta do ser humano. Mas quando chega ao nível de um obsessor, ele já, manda para a sala de desobsessão. Eu fui ver a sala de desobsessão, tá? E eu tenho uma história sobre isso que são hilárias, porque realmente, assim, a gente vê que cada centro espírita segue um princípio, que cada centro espírita segue uma crença, uma doutrina, uma forma de interpretar o que Allan Kardec deixou. Aí eu fui passar pela desobsessão, porque realmente eu queria passar, eu queria sentir o processo. O processo dura 5 segundos, eu contei. Tinham 4 pessoas em volta de mim, uma na minha frente, uma ao meu lado direito e 2 atrás. Fecha o olho, fechei o olho, sentei. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, pode sair. É isso? É isso? É. Eu não senti nada, não vi nada. Eu que sou uma pessoa bem sensível à energia, não rolou nada. Estranho, não é mesmo? Pois é. Foi aí que eu realmente vi que é bem diferente do que o hinduísmo ensina, do que o budismo tibetano ensina. Existem muitas técnicas capazes de realmente você sentir, ter a percepção, expurgar essas energias e que passa por diversos estudos e é uma escolaridade de anos e anos. Então, o que eu faço, as técnicas que eu utilizo são baseadas nas escolas orientais, onde você abre o ponto de energia, você tira realmente a raiz do problema de uma pessoa, muitas vezes enfermidades físicas, emocionais e mentais. Por quê? Porque a mente de um ser humano condiciona ela aos seus vícios, aos seus traumas, aos seus desejos, a energias que realmente afetam toda a estrutura física. Leia-se a somatização de problemas. O ser humano ele somatiza muitos problemas. Tem mulheres que, por exemplo, sofrem muitos abusos ao longo de sua vida, maus tratos às vezes da família ou maus tratos do marido e somatizam aonde? No útero, no ovário. Essas mulheres acabam tendo problemas seríssimos de menstruação, ovários policísticos, problemas sérios em toda a estrutura da flora vaginal e até mesmo chegam a retirar o seu útero ou o seu ovário por causa disso. Eu já tive várias pessoas que vieram até mim relatando abusos sexuais, até mesmo de pais, de parentes, e que isso gerou complicações seríssimas, físicas. Então, é a somatização física de seus problemas emocionais, seus problemas mentais, que são suas formas de pensamento, suas energias, tudo aquilo concentrado. Então, assim, a gente tem que trabalhar todos esses princípios para depois olhar dizendo realmente existe uma forma, um obsessor ou algum espírito que está levando essas pessoas a tais enfermidades. Primeiro a gente tem que se basear em toda a estrutura física, emocional e mental. Nem tudo é espiritual, tá? Por isso que existe a importância da gente se descolar um pouco de conceitos espíritas e começar a buscar conceitos de escolas orientais que trazem estudos muito mais complexos sobre o que está ligado à anatomia energética de um indivíduo. Por isso que é importante, tá? Então vamos separar, Gabi. Uma coisa é o espiritismo, passe magnético. Outra coisa é o que eu faço. É completamente diferente ao passe magnético, tá? E eu tive livros aqui, tem um livro chamado Passe Magnético, de livro espírita de capa amarela, para você ter uma ideia, tá? Ele ensina você a fazer passo a passo o passe magnético. Passo a passo. Tá? Então, assim, é uma coisa que as pessoas podem ter acesso e entender o princípio de como ele é feito, tá bom? Daisy, Rodrigo, sou paciente e tenho uma dúvida. A gente sempre reencarna na mesma família, querido? Ou é babaquice de médium de TV aberta? Abraço pra você, pra Dani e pra Lilo. Eu gosto, as pessoas estão falando mais a minha língua aqui. Babaquice de médium de TV aberta. É babaquice de médium de TV aberta. De novo, é especulação dentro do espiritismo, tá? Dizer, você vai sempre reencarnar na mesma família. Porra, não aguento mais, então. É sério. Assim, as pessoas deviam pensar, por que eu tenho que reencarnar sempre na mesma família? Eu não quero. Eu quero reencarnar sempre na família, então, do Bill Gates. Imagina. Imagina que legal seria, né? Já nasce, opa, milionário de novo. Opa, milionário de novo. Opa, milionário de novo. Brincadeira à parte. De novo, as pessoas especulam sobre o que você vai ser na próxima vida. E, de novo, é uma mera especulação.
Claro, dentro de conceitos budistas, por exemplo, se você pega as escolas tradicionais do budismo tibetano, seja Vajrayana, Mahayana ou Theravada, eles explicam que você vai atrair energias mediante aquilo que você faz na sua vida. Como a gente trabalha com o princípio de reencarnação, a gente tem que ir para algo muito mais antigo que estuda isso, que é o hinduísmo. Os povos pré-védicos relatam que existia um deus chamado Karma. Esse Karma era o que pré-estabelecia o que você ia nascer na próxima vida. Se você olhar as castas do hinduísmo, cada casta é dividida por classe. Essas classes elas são desde a pobreza até a realeza. Todo mundo quer nascer na realeza, mas a realeza ela só é atingida por meritocracia. O que é uma meritocracia dentro do estudo do hinduísmo e depois utilizado ali para o budismo e até mesmo o próprio Siddhartha Gautama, ele explica isso nos seus sutras. A meritocracia é, se você atinge um pico de clareza ao longo da sua vida, um entendimento sobre a existência, um caráter, uma pureza dentro de quem você é, a sua existência tratada de uma maneira mais nobre, longe de vícios, longe de atitudes erradas, posturas erradas, comportamentos errados, você vai merecer nascer numa casta elevada. É interessante esse conceito, por quê? Porque pré-estabelece que, se você quer atingir os seus desejos, você vai ter que seguir uma meritocracia. Não existe uma explicação real se isso é de fato verdadeiro ou não, mas que é interessante você pré-estabelecer esses conceitos para que o ser humano ande numa linha reta, numa linha assertiva, numa linha, vamos dizer assim, honesta com a sua vida, faz com que ele acredite numa possível meritocracia. E assim ele não está preocupado nesta vida, mas ele está pré-estabelecendo regras de conduta para a próxima vida. Então eu não posso dizer, mediante a todos esses conceitos, que você nasce na próxima família, na sua própria família, numa próxima vida. Quem faz esse tipo de especulação, infelizmente, é o espiritismo. Não existe fundamento para esse tipo de coisa. Não existe, tá? De novo, se os próprios povos pré-védicos, povos antigos, povos que pré-estabelecem que existe a possibilidade de um ser humano nascer em castas mais elevadas, mediante a sua conduta e assertividade na vida, também é algo que a gente nunca vai conseguir saber, tá? Então, assim, não especularemos sobre o que vai acontecer no período de pós-morte. Melhor coisa, tá bom? Mas, de novo, é uma babaquice de médium de TV aberta. A gente tem que ter pé no chão para tudo, inclusive para a espiritualidade. Eu não posso ficar especulando sobre fatores que eu não sei o que vai acontecer depois. Paulo Tosse, Paulo. Saudações, tio Spook, me chamo Paulo, tenho 16 anos e moro em São Paulo, capital. Já sou inscrito no seu canal há tempo, hein, meu? E sempre quis saber quanto o senhor cobra para cada limpeza? Quais os fatores que o senhor preza para aumentar ou diminuir o preço? O preço é fixo, não aumenta seu preço. Sério mesmo. Eu vou contar uma história para você, Paulo, e assim, só para você, hein? Estou mandando nesse e-mail só minha residência. Bem, obrigado pela retenção e perdoe-me por tirar o seu tempo. Vamos lá. Sabe, gente, o preço ele é fixo, tá? Ele só vai oscilar, obviamente, por uma questão chamada quantidade. Todas as dúvidas referentes aos tratamentos não são enviadas no Respondendo aos Inscritos. Paulo, você já fez errado. Dúvidas referentes aos tratamentos devem ser encaminhadas no e-mail limpezadecasas@gmail.com. Está na descrição de cada vídeo, tá bom? Sabe, quando eu comecei a abrir as portas para atender as pessoas, eu vou explicar algumas coisas, tá? Eu trabalhei quase 20 anos no mercado de capitais. Trabalhei em bolsa de valores, trabalhei em empresas, trabalhei em instituições que me remuneravam financeiramente. Ok. Só que o tempo que eu me dedicava a essas empresas era monstruoso. Eu trabalhava às vezes 16, 18 horas por dia. Tá? É muita coisa? Sem dúvida, mas a gente vive num sistema que não é nem capitalista, mas é escravocrata, né? Você é escravo daquilo.
E não tenho o que falar, não tenho o que dizer. É fato, tem que trabalhar, tem que gerar riqueza para o outro, para que ele divida a riqueza com você. É assim que funciona. Tá bom, bora pra frente, vamos lá, né? Em alguns momentos de crise, eu acabei me desligando de certas empresas e aí eu atendi as pessoas com essas técnicas que eu aprendi ao longo da minha vida. Mas sempre foquei em trabalhar no mercado financeiro, porque era o que eu tinha mais know-how e achava que eu podia crescer dentro dessas empresas cada vez mais. Por isso que eu fiz pós-graduação, por isso que eu fiz MBA, por isso que eu me especializei na área. Muito bem. Um dia, uma senhora de idade me ligou, falando: Rodrigo, peguei seu contato com tal pessoa, você pode me atender? Posso. Vem na minha casa, eu moro em tal lugar. Tá bom. Naquela época, eu cobrava um valor fixo bem baixo. Era um valor que você gasta comendo, sem brincadeira, cara, 3 pão de queijo e um café na padaria. Tá? Sério mesmo. Cheguei na casa da pessoa, era um apartamento de 150, 160 metros quadrados. Eu entrei pela área de serviço, para vocês terem uma ideia, tá? Como prestador de serviço. Não me importa. Só achei curioso que eu subi junto com os caras da NET. Os caras da NET com uma cara de bunda ali dentro da casa, né? E eu, beleza, vamos lá, qual que é o problema? Aí veio uma senhora que mal sabia ligar a televisão, mas muito rica. Mas muito rica. Ah, Rodrigo, eu preciso que você limpe minha casa. Tá bom. Quanto você cobra? O valor de 3 pão de queijo e um café. É sério? Sim, senhora. O senhor não está passando fome, não? Não, senhora, eu não estou passando fome. Por quê? Porque é um valor muito baixo. Senhora, independente do seu poder aquisitivo, o valor que eu cobro é esse. Não é porque a senhora é rica que eu devo cobrar mais. Não é porque uma pessoa que é mais humilde que eu vou cobrar menos. O valor é esse. É fixo para todas as pessoas. Fiz a limpeza de casas, ela falou, pagou o dinheiro, né? Quis me dar a mais. Eu falei, olha, senhora, se a senhora for me dar a mais, que seja por uma oferta que a senhora está me dando e não decorrência ao serviço que eu estou prestando. Tá bom. Ela foi e fez uma doação para mim, uma quantia que ela pré-estabeleceu. Mas o valor da limpeza de casas, ela é fixa, tá? Muito bem, voltei para casa, pensando comigo, porra, sabe? Quer dizer, eu podia ser um oportunista. Podia chegar a falar, meu, custa R$1.000 esse negócio aqui, porque ela ia pagar. Ela ia pagar. Mas eu fui honesto nos valores. Por quê? Porque a espiritualidade, ela deve ser honesta. Novamente, eu não vou enganar ninguém. O valor que eu cobro é um valor fixo para todos. E mediante a isso, as pessoas pagam. A única coisa que vai oscilar é a quantidade, porque a gente faz, a cobrança se dá por uma pessoa ou uma casa. Se você tem 2 casas, o valor dobra. Se você tem 5 membros da família, 5 vezes o valor de uma pessoa que é cobrado. Ponto. Acabou, tá? É preço e volume. É assim que funciona, tá bom? Então, dúvidas sobre os tratamentos, sobre o processo de limpeza de casa, devem ser encaminhadas ao e-mail correto, limpezadecasas@gmail.com, que quem responde, é responsável por esses e-mails, é a Dani, não sou eu. Eu não tenho acesso a esses e-mails somente quando a Dani chega para mim e fala, são essas pessoas que você vai tratar hoje. Ponto, acabou. Os únicos e-mails que eu tenho acesso é o casasassombradas@gmail.com e eu respondendo aos inscritos, né, o Spook responde, para pegar as perguntas e colocá-las a vocês. Somente isso, tá bom, gente? A gente tem que realmente ir atrás, buscar essas perguntas de uma maneira correta. Caso contrário, o e-mail vai ficar perdido, tá bom? Mas é isso. Já deu 45 minutos de vídeo. Vote o Spook, pelo amor de Deus, continua! A gente vai continuar na próxima segunda-feira. Mas, de novo, eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado por fazerem parte da família Spook Assombrades, por estarem sempre presentes aqui, sempre ao nosso lado, curtindo o canal, ajudando o canal, buscando divulgar o canal, tá?
Eu sou uma pessoa que vocês podem ver que eu nunca peço like nos vídeos, nunca peço para se inscrever, porque eu acho que é de cada indivíduo, tá? Se você gosta do canal, você vai se inscrever, você vai compartilhar, você vai participar, você vai estar sempre aqui ativamente junto a nós, tá bom? Muito obrigado a todos. Eu já dei aqui um en passant, mas os recadinhos finais que são extremamente importantes, eu sei que tem muita gente que pula essa etapa do vídeo e depois fica me escrevendo no box, tá? E aí depois eu dou uma chamada na pessoa, a pessoa fica brava comigo. Gente, é o seguinte, todo mundo aqui sabe que o Tio Spook, eu, Rodrigo Tio Spook, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacionalmente e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para trabalhar com técnicas alternativas que complementem a medicina tradicional. Nós não estamos nem acima nem abaixo, nós não pedimos para ninguém parar de tomar remédio, nós não pedimos para ninguém substituir os métodos tradicionais, nós simplesmente complementamos, ok? Para aqueles que querem buscar auxílio, tratamento para enfermidades físicas, emocionais, mentais, e aí sim, espirituais e as limpezas de casas, como já vistos e documentados em duas playlists, a playlist Depoimento dos Pacientes e a Limpeza de Casas, tudo publicado no canal com dezenas de vídeos para vocês assistirem, devem buscar caminhar um e-mail. Não é sinal de fumaça, não é WhatsApp, não é São Longuinho, é somente um único endereço de e-mail chamado limpezadecasas@gmail.com. limpezadecasas@gmail.com. Encontra-se aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você clicar na aba lateral, vai abrir direitinho e vai estar lá o e-mail certo para vocês encaminharem a solicitação de ajuda. Não adianta colocar em qualquer endereço de e-mail porque vocês não vão ser atendidos. É sério. Não façam a coisa ficar complicada. Mandem para o endereço certo e não errado, tá bom? Bom, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos dois sistemas. O sistema Seja Membro, que você clica aqui embaixo e torna-se membro do canal doando R$ 8. Parte disso vai para o YouTube, a gente não recebe 100% desse valor, tá? E a outra parte vai para nós, para continuarmos aqui firmes e fortes na plataforma, ou mesmo pelo PayPal, que está na descrição aqui embaixo, como vocês podem fazer o processo de doação. Muitas pessoas nos auxiliam por meio do PayPal também. E por último, nós temos a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.